Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas para quem quer arrumar, quem está arrumando, para quem quer arrumar o primeiro emprego, para quem quer trabalhar como estagiário, tá fazendo faculdade de TI e ainda não entrou na área ou já entrou na área como estagiário, é o primeiro emprego. Algumas dicas do que eu passei e algumas coisas que eu vivenciei que eu acho que podem ser úteis para vocês. Eu tô meio sem tempo para fazer o vídeo de aplicação em camadas, por isso que eu fiquei há um tempo sem publicar vídeos no blog, mas espero retomar. Então vamos lá. O que estudar para entrar na área de TI? Porque é área de TI, mas é específico para quem quer trabalhar como programador. Em ordem de importância. Primeiro, aprenda, estude lógica de programação, porque sem a lógica não adianta você querer ser programador, porque linguagem de programação é sintaxe. A base de tudo é a lógica de programação. É com ela que você vai conseguir resolver os problemas enfrentados pelas empresas, e sem ela você não consegue trabalhar na área. Outra coisa, estude programação orientada a objetos. Se você deseja trabalhar com as linguagens atuais, C Sharp, Java, Ruby e Python, você precisa saber programação orientada a objetos. Outra coisa muito importante, banco de dados. Não importa se SQL Server, MySQL, Oracle, PLSQL, aprenda banco de dados, aprenda o TSQL, que é a linguagem padrão para os bancos de dados. E a questão do qual banco utilizar é a mesma comparação com linguagem. É apenas questão de sintaxe. O importante é você saber a lógica aqui, ó. Como escrever instruções SQL para que o seu sistema de banco de dados entenda, o seu SGBD entenda. Depois de aprender banco de dados, aprenda a linguagem específica que você quer trabalhar. Atualmente as duas, aqui em São Paulo, né, vou falar a minha realidade, as duas linguagens que mais pagam bem é Java e depois C Sharp. Java sempre pagou um pouquinho melhor que C Sharp, mas a diferença não é muito grande não. Pelo menos aqui no interior de São Paulo, né, na capital talvez tenha uma diferença maior. É que depende da empresa, depende de vários fatores. Se você é CLT ou PJ, tem essa também. Se você presta serviços, você vai ganhar mais, só que você não vai ter os benefícios do CLT, que é registro em carteira, férias, 13º e etc. Tem tudo esses pormenores, mas aprenda uma linguagem. ASP.NET eu coloquei, só que ASP.NET não é linguagem, é uma tecnologia que é integrada ao C Sharp, mas é muito importante você saber ASP.NET. Notem que eu nem coloquei Windows Forms, tá? Porque Windows Forms, para ser bem sincero, ele é bom para aprendizado, para você aprender a usar a linguagem C Sharp, mas para trabalho, mercado de trabalho é quase inexistente. Windows Forms é muito raro. A maioria das aplicações é ou ASP.NET ou ASP.NET Mobile ou Cloud, que é computação em nuvem, e é muito raro você ver empresas que dependem somente de aplicações Windows. Então, por isso eu nem considerei aqui nessa lista. E por último, e não menos importante, aprenda ao lado do cliente. Por mais que você seja péssimo em design, como eu sou, como muitos programadores devem ser, aprenda HTML, CSS e principalmente JavaScript, porque não dá para ficar dependendo você nem pode ficar dependendo de um design todo o tempo. Vai ter muitos casos que você vai ter que ser obrigado a criar uma tela, por mais simples que seja, e criar a codificação dela, ou seja, você precisa conhecer o básico de HTML, CSS e JavaScript. E aprenda também os frameworks do JavaScript, que tem vários hoje em dia. Tem o Angular JS, tem o Knockout JS, tem o jQuery, que eu já abordei aqui no canal. Aprenda um desses frameworks que vai ser muito útil para você.
Alguns sites para você enviar o currículo. Muita gente conhece o primeiro aqui da lista, o apinfo.com, muito famoso. Eu já arrumei alguns empregos por esse site. Agradeço muito o trabalho que eles fazem. É um excelente site, totalmente focado para a área de TI. E faça o cadastro lá, é gratuito. E para mim é o melhor site de vagas de empregos de TI. Os outros eu já fiz o cadastro, mas nunca utilizei por bastante tempo. Eu não sei se são bons, mas a lista está aí. Caso vocês se interessem, infojobs.com.br, vagas.com.br, cvil.com.br e vagasti.com. Estes são sites gratuitos. Tem opções pagas, mas eu preferi não colocar aqui. Beleza, você mandou o currículo, alguém do RH provavelmente te ligou, agendaram uma entrevista e falaram também que vai ter alguns testes. E agora? Eles têm algumas coisas aqui, algumas dicas, na verdade, do que você pode fazer nessa situação. Vamos dizer que hoje é segunda-feira, na verdade hoje é segunda-feira, e ligaram para você fazer uma entrevista na sexta. Então você tem 4 dias aí para correr atrás e falaram para você que vão ter testes teóricos e testes práticos. Então, as dicas que eu dou para o teste teórico procure, lógico, eles não vão falar exatamente o que vai cair, né, para você, mas procure fontes de informação na internet sobre aquilo que eu falei nos slides anteriores, que é lógica de programação, programação orientada a objetos, banco de dados, uma linguagem específica. Procure essas informações na internet, escreva numa folha de papel tudo o que for importante, abstraia os conceitos, tá? Não copie e cole, tente interpretar o que você aprender na internet, abstrair aquele conteúdo imenso e resumir em uma folha no máximo, e use essa folha para estudo durante a semana, tá? Não use apenas como colinha, tente entender o que você está lendo e transcreva isso para o papel e, consequentemente, para a sua mente, né? Para o teste prático, obviamente que você precisa praticar. Então, baixe projetos de exemplo, veja como foram feitos, crie um projeto para você e tente fazer sozinho, sem ajuda. Caso tenha problemas, consulte nos projetos que você baixou, mas use como consulta, não copie o código e cole, escreva na mão tudo. Assim você se obriga a entender os conceitos básicos de programação. Você não vai pegar vícios de programação logo de cara. Você vai aprender na raça, como o pessoal diz. Como, sei lá, como criar um cadastrinho, como montar uma telinha básica. Você vai ter que fazer isso no seu trabalho, então você já está adiantando o que você vai precisar fazer futuramente. Outra coisa, tente pensar fora da caixa. Não vá para a entrevista imaginando que serão perguntados para você apenas o que você acha que ele vai perguntar, porque provavelmente vai ter alguma pegadinha, vai ter alguma coisa a mais para você responder. Então, tente aprender o conceito de outras tecnologias. Eu digo conceito porque, pensando nessa situação hipotética de 4 dias, você não vai ter muito tempo para pensar em algo elaborado. Então, tente abstrair o máximo possível de informação nesses dias para ir na entrevista e arrebentar. Teste teórico, o que eu enfrentei. Lógica de programação, muitos testes de lógica, daqueles testes que você encontra em cruzadinhas. Não sei se alguém gosta de cruzadinhas, mas tem muitos testes de lógica lá. Tem muitos exemplos, incluindo lógica e matemática, nesse link aí, rachacuca.com.br. É muito interessante o site, depois você dá uma olhada aí. Programação orientada a objetos, questões conceituais sobre herança, classes abstratas, interface, polimorfismo, abstração. No meu blog eu criei artigos sobre cada um desses assuntos, mas eu encorajo você a procurar na internet, até porque quando eu criei em 2010,
Eu entrei na área TI em 2009, então eu não, pra ser sincero, eu não tinha muitos conhecimentos, porque eu era bem cru, né, na área de TI, então eu não tinha muitos conhecimentos de programação orientada a objetos. Hoje em dia eu tenho mais. Eu até penso em fazer alguns vídeos relacionados à programação orientada a objetos. E porque é muito importante, né? Assim como lógica de programação, você é praticamente obrigado a aprender isso. É muito importante você saber pelo menos o básico. Sobre C Sharp SQL Server, algumas empresas eu tive que ler um código, geralmente um código com problemas, e reescrevê-lo para que ele funcione, praticando o famoso teste de mesa, que você geralmente em lógica de programação você tem muito desse teste de mesa, né? Você simula um teste real com exemplos fictícios. E tanto para C Sharp quanto para SQL Server eu tinha que reescrever o código, fazendo com que ele funcionasse hipoteticamente. Geralmente no SQL Server eles dão duas folhas, uma com algumas tabelas relacionadas e outra com questões envolvendo consultas entre essas tabelas, onde você deve escrever instruções SQL para resolver essas questões. Geralmente é para você montar um select com join, alguma coisa desse tipo. ASP.NET. Vai cair muito conceito, não necessariamente sobre o que eu escrevo aqui, mas pode cair sobre query string, view state, session, ciclo de uma página web. Provavelmente alguns testes em ASP.NET eles passam igual o C Sharp, onde eles colocam um trecho de um código faltando algum pedaço ou que não funciona e pedem para você escolher uma das alternativas ou mesmo escrever o que falta para o código funcionar. E HTML, CSS e JavaScript um pouquinho mais difícil eles terem esse tipo de teste, ainda mais teórico, mas às vezes acontece, e quando acontece é geralmente igual a C Sharp e ASP.NET. Você precisa reescrever algum pedaço que está faltando ou selecionar, geralmente aquelas questões de múltipla escolha, né? Você tem que selecionar qual é a opção correta. E é isso. Nos testes teóricos que eu pude fazer, caíram esses tipos de problemas. Testes práticos. O que cai na maioria das vezes? Na grande maioria dos testes que eu fiz, obviamente, né? Não posso opinar no que eu não fiz. Você precisa exercitar ou mesmo mostrar o que sabe fazer, que irá fazer durante o seu trabalho, que é programar. Óbvio, né? O entrevistador vai saber que, por exemplo, ele vai saber que você não tem experiência prévia, que é a vaga de estágio, mas ele vai querer que pelo menos você saiba o básico da linguagem de programação que você está se candidatando. Ele te mostra uma ou duas tabelas, ou manda você criar, pede para que você faça um CRUD básico, né, que é o create, o read, update e o delete, né, que são as 4 operações do DML do SQL Server. Para você montar um grid como esse da imagem ao lado, talvez um pouco mais feio ou um pouco mais bonito, aí depende muito. E geralmente ele pede para você colocar os botões, editar, excluir, os botões de cima para inserir e para você consultar no grid. Estes projetos eu já tenho feito no blog, eu já fiz aqui no canal, um vídeo de aplicação em camadas. Eu tenho também lá no blog um CRUD que não é em camadas, é um CRUD bem simplesinho, só que em ASP.NET, tá? Tentem evitar, assim, mais uma vez aquela dica do Windows Form, né? Use para aprender a linguagem, mas não use para se testar para uma entrevista, porque o ASP.NET difere muito do Windows Forms, então é muito importante você aprender o ASP.NET. Beleza, você passou na entrevista, foi contratado. Parabéns! Veja algumas dicas agora do que fazer em seu primeiro emprego como programador. Obviamente que essas dicas são baseadas na minha experiência e com certeza vai faltar muitas dicas aí e algumas podem não se aplicar a todos. Seja curioso, no bom sentido, né? Vai perguntar a vida da pessoa. Curioso no sentido de não ter medo de perguntar para que serve determinada função, o que determinado método faz. Qual é a melhor forma de resolver determinada situação, se é fazendo o método A ou o método B. Peça ajuda aos colegas de trabalho,
ou a pessoa que te contratou, eles estão lá para te ajudar. Logicamente que eles não vão estar disponíveis para te ajudar o dia inteiro, mas tirar uma ou duas dúvidas durante o dia não mata ninguém. Eles estão lá para te ajudar a crescer. E com as suas perguntas, com certeza você vai crescer mais rápido. Vai ser bom tanto para você quanto para a empresa. Seja proativo. Não é porque você é estagiário que todo mundo deve fazer tudo por você. Ou seja, não é porque você entrou agora que você precisa usar os colegas de trabalho como apoio para resolver seus problemas profissionais. Aquilo que eu disse anteriormente, seja curioso, mas com moderação. Pergunte o que é para perguntar. Tente aprender o mais rápido possível. Tente se virar sozinho. Eu sei que é difícil no começo, mas se você tiver força de vontade, vontade de aprender, você consegue. Acredite no seu potencial. Isso é o mais importante. Mostra que mesmo sem saber muito no início, você tem a vontade de aprender e você consegue correr atrás para resolver os problemas. Mesmo que você resolva, o que vai acontecer muito no começo, você resolver de uma forma longa ou de uma forma que não seja bonita, vamos dizer assim. Por exemplo, você resolve um problema, só que você leva 3 horas para resolver o que um outro programador levaria 10 minutos. Isso é perfeitamente normal, porque você é estagiário, você está começando agora. Não se sinta mal por isso. Se sinta bem por ter resolvido o problema. Se você não sabe, aprenda inglês. Sério. Você está trabalhando com linguagens em inglês. Provavelmente a sua ideia é inglês. Provavelmente a documentação. Talvez a documentação não, beleza. Mas você vai programar em inglês. O banco de dados é em inglês. As tabelas são em inglês, provavelmente, não sei, talvez tenha métodos em inglês, o projeto é em inglês, ou seja, tudo em inglês. Então, aprenda inglês. Se você não gosta, desculpa, mas você está na área errada. O inglês é obrigatório na área de TI. Tá, você não precisa ser fluente, longe disso. Você não precisa ser fluente, nem tem inglês avançado. A menos que a sua empresa te obrigue a isso, né? Ela tem alguma diretriz que você vá falar com clientes americanos ou vá viajar a trabalho, aí outros 500, né? Aí você realmente é obrigado a aprender inglês. Mas se não for esse o caso, aprenda o básico, o inglês técnico que o pessoal chama. Se você conseguir aprender mais que isso, melhor ainda. Mas, lógico, não é todos que gostam. Aí fica cada caso é um caso. E o último seja persistente. Não é porque você não conseguiu resolver determinada tarefa que você vai desistir. Persista. Tente realizar a mesma coisa de maneiras diferentes. Tente fazer alguns testes práticos use muito o breakpoint, tá? É muito útil para você debugar linha a linha. Tem no meu blog um artigo sobre breakpoint aí na descrição do vídeo. Não fique muito tempo na mesma coisa. Pesquisas mostram que se você ficar mais de 2 horas no mesmo problema, as chances de você continuar tendo problema para resolver vai ser maior. Sai um pouco, andar, toma um café, beba uma água, sei lá. Converse com um colega de trabalho. Tente se desfocar um pouco para você voltar depois e resolver o problema. Porque você vai estar com a cabeça mais fresca e vai conseguir resolver mais rápido. Outra dica que eu não coloquei aqui use o Google. Use o Stack Overflow. Esses sites são muito úteis. Às vezes eles ajudam mais até que colegas de trabalho. E é isso. O vídeo, como de costume, ficou mais longo do que eu imaginava, mas eu não consigo fazer vídeo curto. Obrigado por assistirem o vídeo. Espero que as informações tenham sido úteis. Caso tenham dúvidas ou sugestões ou críticas ou etc, basta comentar no vídeo ou mandar e-mail para mim, aí no endereço. Essa imagem que eu peguei aqui do lado é de um site chamado Engenharia E. O link está aí na descrição do vídeo. Não se esqueça de dar um joinha se gostou, compartilhar, favoritar, comentar, etc. Seu feedback é muito importante para que eu melhore cada vez mais os vídeos. Importância do estágio. Recomendo que vocês leiam esse artigo. Olha a imagem aqui, maiorzinha. Vai ter um vídeo no final.
E aproveitando, se você reclama que não tem dinheiro para estudar, para aprender, mesmo com o YouTube, com tantas facilidades, acesse esse site aqui, Brasil Mais TI. Ele tem vários cursos, olha quantos cursos legais: .NET, COBOL, Java, matemática, língua inglesa, programação, fotológica. Não, eu tô falando besteira, tem lógica aqui, ó. .NET Lógica e Java Lógica. Acesse este site brasilmaisti.com.br, faça o login, faça os cursos, são gratuitos e não deixe de estudar. Então é isso, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!